Vocês viram o massacre de Jacarezinho? Os policiais entraram lá para matar, como se aquelas pessoas que eles estão matando fossem animais, né? Fossem descartáveis. Ou como se os próprios policiais fossem animais. É difícil não falar que acontece ali um tipo de guerra descontrolada, uma guerra sem regra, uma regra animal, né? Que não tem nada de humano ali. Na Ilíada, é, no começo da Ilíada, você tem o comandante dos gregos, o Agamenon, que mantém uma mulher com ele, uma mulher que ele pegou de um saque, uma mulher chamada Criseida. Acontece que o pai da Criseida, muito velho, é sacerdote de Apolo. Pede coisas ao Deus, sabe pedir coisas ao Deus Apolo, né? E ele foi então pedir para o Agamenon, comandante dos gregos, que devolvesse a filha dele. Pediu por favor. Pediu muito, encarecidamente, mas o Agamenon expulsou o velho e ameaçou o velho, né? Então ele agiu, o Agamenon, como... Não agiu como um homem. É claro, então, que quando o pai da moça pediu para o Deus que o Deus fizesse alguma coisa por ele, é claro que o Deus iria matar os gregos. E ele sim fez. Apolo começou a matar os gregos com suas setas, flechas, né? E os gregos começaram a morrer sem explicação. Porque o Agamenon não agiu como um homem. Agir como homem significa agir como algo superior ao homem. Agir como os deuses agiriam. Naquele caso, atendeu o pedido de um pai suplicante. Aí o Agamenon, aí a história desenrolou assim. O Agamenon entregou a donzela para que os gregos parassem de morrer, mas em compensação quis pegar a mulher que estava com Aquiles, causando a ira dele, mas uma ira de não ação. Ele parou de agir, parou de querer ajudar os gregos na guerra. Só no final da história, que tem na Ilíada, é que quando os gregos estão encurralados e as embarcações estão ameaçadas de pegarem fogo, é que ele, o Aquiles, concorda que o amigo dele, o melhor amigo dele, Patroclo, vá combater e evitar a destruição das naus dos aqueus, né, dos gregos. O Patroclo, então, veste as armas, as roupas, a armadura do Aquiles e vai combater, afastando o perigo para as naus dos aqueus. Só que o Patroclo se empolga e, além de afastar os troianos, ele entra em luta contra o Heitor, morrendo. Quando o Aquiles sabe disso, aí ele entra numa ira que o faz agir, né? Não um orgulho ferido que tinha acontecido com ele por causa de Agamenon, mas alguém que perdeu alguma coisa que ele não esperava perder. E aí ele resolve voltar para
para a guerra, para matar o Heitor. Ele imagina, meu objetivo não é contar a Ilíada, é só usar para entender a questão da animalidade, do humano e do divino, tá? Aquiles não esperava que, para obter a glória dele na guerra, queria ser uma glória numa vida curta, que ele sabia que ele teria, eu não esperava que ele fosse perder o Patroclo. Ele esperava que essa glória fosse obtida. Tá, eu paro de lutar, paro de ajudar os gregos, eu paro. Os gregos vão ver a loucura do rei deles de ter me desonrado, vão me chamar de volta, eu vou e ganho a guerra. Mato o Heitor e ganho a guerra. Ele pensou que a coisa seria assim. Ele não pensou que ele teria uma perda aí, né? Que ele teria essa perda que o faria agir, né? Será que ele mataria Heitor da forma como ele matou, se o Heitor não tivesse matado o Patroclo? Será que ele teria mostrado... Ele não teria mostrado a selvageria que ele mostrou contra Heitor se o Heitor não tivesse matado o Patroclo? A ação do Aquiles, sem esse motivo adicional da perda do melhor amigo, não teria sido a que foi. Uma ação de ira que pode recair na animalidade, mas ela também pode ser divina. Porque quando o Aquiles vai para a luta e mata o Heitor, a ira se exacerba. E ele amarra os pés do Heitor na sua carruagem e arrasta o corpo do Heitor com o rosto virado para o chão para que o cadáver se esfacele. Os deuses não deixam que o corpo do Heitor se deteriore. Mas o Aquiles quer deteriorar o corpo do Heitor. Os deuses ficam horrorizados com aquilo, com aquela cena. Um homem tomado de ira, fazendo alguma coisa muito distante dos deuses, portanto, uma coisa não humana, uma coisa que tende à animalidade. Os deuses mandam uma incitação para o pai do Heitor ir até o Aquiles, a tenda do maior inimigo dele, do assassino do filho dele, pedir pelo corpo do filho. E o pai, o rei de Troia, vai, se ajoelha, beija as mãos do assassino do seu filho. Lembra Aquiles de como ele sente falta do pai dele, fala de como ele sente falta do próprio filho. Aquiles se emociona e devolve o corpo do Heitor para o pai. Aí ele teve uma atitude divina, por isso ele é homem, não é um animal. Eu quero fazer uma sequência de 3 vídeos usando como base esse livro aqui, ó, O Aberto, O Homem e o Animal, do Giorgio Agamben, tá? Tá aqui, ó. Eu vou começar dizendo o seguinte, que o Agamben comenta que o que normalmente nós pensamos do homem é que ele é corpo e alma. Já reparou? Que ele é um ser vivo que tem uma mente. É o corpo e o logos, né? Normalmente se pensa nisso como alguma coisa vivente que tem um acréscimo divino. O Agamben vai propor uma outra explicação para o homem.
O homem é aquele que tem diante de si uma separação entre o animal e a humanidade. O homem surge quando, nessa separação entre animal, entre ser um ser vivo com uma compleição física semelhante à dos humanos, tá? É um ser vivo, é um ser vivente, indefinido ainda, mas pertencente à espécie Homo sapiens, porque ele tem a compleição física do Homo sapiens. Mas ele não surgiu ainda, ele é só um ser vivente. E ele é um ser natural. Ele faz as coisas como o animal faz, que é reagir ao ambiente. Não conseguir dizer não ao ambiente. Reagir aos estímulos do ambiente. O homem é isso. O homem surge num lugar em que há isso, há essa animalidade, mas há uma decisão pela humanidade, que é não reagir ao ambiente. Portanto, não sou um animal. Eu uso a linguagem. O homem, ele nasce nu e sem recursos para agir no mundo. Ele é aquele que surge como um ser vivo, nu e que sem recursos para surgir no mundo, e que decide ser algo além disso. Decide usar a linguagem, ter decisões, não agir de forma automática, né, ao ambiente. Então, o homem, ele surge por uma decisão de ser humano, sempre, e ele tem uma sustentação no ser vivo ou na animalidade que há dentro dele intimamente, que o sustenta, mas que ele nega nele mesmo e afirma o ser homem. Aí a gente pode falar de uma liberdade. O homem é aquele que surge na negação da animalidade e na afirmação da liberdade. Surge na negação da falta de opções que o animal tem diante de um predador, diante de uma presa, e que opta por não fazer aquilo. Opta por ter uma ação reflexiva, usar a linguagem. E o Agamben coloca assim que na pós-história, situação de pós-história, em que as ações do homem são vistas não como geradoras de história. O homem não faz mais a história porque a história está acabada. Como assim, isso é uma, considerando que o capitalismo e o liberalismo vieram para ficar e que aos homens só basta transitar dentro do liberalismo, portanto movimentar o capitalismo, né? Serem trabalhadores e consumidores, ou serem investidores atualmente, né? Nessa situação pós-histórica, tem uma dificuldade de afirmar o que é o humano, porque
pegando o filósofo Franco Berardi, outro filósofo italiano, ele vai dizer que a linguagem que a criança aprendia com a mãe, que falava vaca, o som vaca, e apontava para o referente vaca, fazendo com que a criança aprendesse o signo e o significante vaca e apontava para o objeto, a criança aprendia porque confiava na mãe. Porque o corpo da mãe está ali do lado do corpo da criança, pegando o corpo da criança no colo. Agora na internet, as crianças e o resto da vida, a linguagem não é aprendida mais como um signo e é ligado a significantes. Há uma profusão de signos, palavras, imagens, e o significado se perde. As coisas não têm mais significado, porque falta a conexão, falta o contato com a mãe que conectava o signo e o significante, ou o significado, né? Conectava. Nós usamos as palavras como se elas fossem intercambiáveis. Elas não se referem mais a alguma coisa além delas, palavras intercambiáveis. Parece que aquilo a que elas se referem se torna uma coisa de menos, ou uma coisa também sem importância, né? Que é o significado. Porque tudo vale simplesmente por ser palavra, por ser imagem. A realidade é uma profusão de imagens. Não precisa ter mais significado, reflexão, pensamento para se chegar sobre as imagens, para pensar vários sentidos possíveis. Não tem mais isso, né? Então, pro Agamben, o homem que surgia na decisão entre não ser animal e ser humano, ele não é possível mais. Na pós-história, esse homem não é possível mais. Por quê? A separação entre significante e significado, entre ser um vivente e ser algo além do vivente, se perdeu. Desde o século XVII, os governos dos Estados-nação, eles exercem a biopolítica, que é a política que toma como objeto a vida, a administração da vida. Uma política produtora e administradora da vida. O Foucault tem o conceito de biopolítica, que inventou o conceito de biopolítica, né? Então, a política ela se resume ao ser vivente, à animalidade do homem, ao homem como um número, um dígito, uma palavra. Assim o homem ele é observado em um dos lados da divisão dele, da divisão íntima dele, animal e homem. Um dos lados só é contemplado e entra na política. E um dos lados só o homem considera como sendo ele mesmo, né? O organismo dele. Ou as palavras ou as imagens que ele usa. Aquilo que antes era um substrato em cima do qual ele era homem, se torna tudo. O simples ser vivente. Ou a vida nua, né? Isso faz com que você perca o homem. Porque o homem é justamente usar isso como não sou isso, mas eu me aproprio disso, que me sustenta para ser homem.
Você, sendo apenas um ser vivente, você é como qualquer outro animal. Agora, para ser homem, você precisa ser vivente, mas ser algo além disso, né? Os policiais que entraram no Jacarezinho são apenas dedos em armas que atiram em quantidades de suspeitos. Estamos falando aí de dígitos e de signos. Não estamos falando de homens, nem os homens que atiram, nem os homens que tombam. É como aqueles que, para vingar a morte do melhor amigo dele, ele quis matar Heitor. Ele quis matar Heitor por vingança. Um por um. Perdi um, mato um. Isso é animalidade. No sentido de... Isso é lidar com ele e o outro e quem ele perdeu como quantidades. Como quantidades de um simples substrato biológico. Simples seres vivos. Ele age sem opção de agir, porque ele está tomado por esse mínimo biológico, né? Ele só se torna homem quando ele decide entregar o corpo do filho ao pai. Aí ele se torna homem. Os assassinos de Jacarezinho só se tornariam homens se eles decidissem: não vou matar, não vou atirar. A gente não sabe dessa decisão, porque se alguém decidiu isso, não vai aparecer para quem assiste televisão como eu, né? Não aparece nem para quem morre. Ou eu não tomei o tiro. Ninguém pensa nisso. Ele decidiu não atirar em mim. Não tem como aquele que teria morrido pensar nisso, né? Então, nós estamos entregues à animalidade, porque nós estamos entregues aos números, aos signos e às imagens. Porque nós lidamos com nós mesmos e com os outros como simples seres vivos, carne, que ou está viva ou está morta, né?